Diário de bordo 2021-0303, continuando a entrega 5, que eu tinha falado com vocês, muita coisa tinha patinado na semana passada, porque eu estava tentando ainda achar um formato ideal. Duas coisas daí aconteceram em relação a isso. Uma delas é que eu preciso, neste momento, dar mais ênfase à matéria. Eu preciso falar de HTTP, aparece um protocolo, um serviço a mais que eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para poder trabalhar, mas infelizmente a gente não tem esse tempo para poder pra chegar lá no final e ter um produto pronto, finalizado, etc., que é o SSH. Então o SSH aparece aqui no meio do caminho. Eu tenho que assumir que vocês tiveram muito pouco contato ou praticamente zero de SSH, acesso remoto, login remoto, etc., para servidores Linux ao longo do curso, e eu tenho que considerar isso dentro do calendário. Por causa disso, a entrega 5 ela vai ficar engolindo praticamente uma semana a mais, então ela estendeu uma semana do que era originalmente, né? Então esse publicar a primeira versão experimental, eu ainda vou pegar a aula de hoje, referente ao nosso encontro de quarta-feira, e eu ainda vou finalizar ele nesse encontro de sexta-feira mesmo, então a gente vai esticar. O que seria, portanto, a entrega 6? A gente vai, no meu entendimento, sem problema nenhum, sem prejuízo ainda à matéria, e esticar para uma semana, se for o caso, 2 ou 3 semanas. E eu digo isso porque quando eu montei o calendário, eu já tinha colocado uma semana de folga, folga mesmo, para poder trabalhar melhor com relação a isso, e porque as próximas entregas elas são muito mais tranquilas. A entrega 7, por exemplo, ela está muito ligada à arte, né, concepção do jogo, então a gente tem essa quinzena para trabalhar muitos conceitos da disciplina, mas em relação ao jogo é só mexer na questão de arte, ou seja, refinamentos do jogo. Então a entrega 7 é uma entrega super tranquila, pelo menos no planejamento, e a entrega 8 ela só tem a ver a questão de gerar uma versão para desktop e começar a pensar numa versão para celular, e essa versão para celular, para dispositivos móveis, o PWA é uma coisa que eu vou falar lá na frente, que é uma aplicação web virar uma aplicação de celular de uma forma nativa. E aí, por final, a gente tem a publicação. Ou seja, essas entregas 5 e 6 são as entregas finais aqui para a questão do servidor. Então, eu quero fazer ela com muita calma, ao invés da gente fazer isso de uma forma atrapalhada, uma forma atropelada, que não vai gerar nenhuma vantagem. Muito pelo contrário, a gente perde justamente o que é, no meu entendimento, a parte mais legal, que é a parte do HTTP, HTTPS, integrado com DNS, integrado com SSH, que para mim é a parte mais legal, mas é a parte mais difícil quando a gente começa a integrar serviços. E por causa disso eu vou fazer vídeos curtos, na medida do possível, e que são muito mais fáceis de entender. Por causa disso, essa tarefa aqui, então, ela vai ter pelo menos mais 2 vídeos, esse e o próximo. Eu ia fazer um vídeo inteiro, como eu tinha comentado com vocês, não vou fazer. Ele já vai ficar extenso. Ou seja, extenso quando ele extrapola os 10 minutos. Eu gosto de fazer, sempre digo para vocês, vídeos sintéticos. E então vamos fazer hoje só isso com calma, mas só para deixar isso evidente. Mas o que eu queria dizer, só para fechar aí, antes da gente começar o vídeo propriamente, é que eu preciso agora, cada vez mais, uma vez que eu estou criando esse servidor, fazendo o servidor e programando ele, e montando a infraestrutura, etc., eu estou devotando muito tempo para o planejamento da disciplina e para criar uma infraestrutura para que todos possam trabalhar. Por causa disso, eu não estou conseguindo tempo para desenvolver o jogo, programar o jogo, etc. Então, já digo antecipadamente, eu vou colocar agora em pausa o desenvolvimento do jogo, pelo menos no meu caso, como professor, que eu preciso realmente desenvolver a disciplina nesse caso. Então, eu vou dar a partir de agora muito mais ênfase, ou praticamente ênfase, só na disciplina. Vou pausar tudo que for relacionado ao jogo, a menos que tenha algum impacto aqui na parte dos conceitos da disciplina, mas senão o jogo vai ficar ali parado. Para mim, é com muito pesar que eu digo isso, porque eu estava gostando muito de fazer, né, de procurar
o áudio e desenvolver ele, de fato, mas enfim, eu preciso dar alguma prioridade, a prioridade tem que ser a emenda da disciplina, até porque vocês já sinalizaram isso, alguns poucos, é verdade, mas vocês sinalizaram nessa pesquisa que está ocorrendo essa semana sobre a ênfase que se dá nos jogos dentro da disciplina. É que os jogos eles possam ser um atrativo, possam ser um ambiente é, interessante, mas ele não pode prejudicar o bom andamento da matéria e por causa disso eu vou cada vez mais falar só de HTP que eu preciso, certo? E SSH. Então, perfeito? Então, só para ficar claro, todas as vezes que tiver uma tarefa desenvolver alguma coisa do jogo, eu vou marcá-la como feita e ponto final, porque eu quero que ainda assim o projeto que eu estou tocando ele sirva como um guia de ritmo com vocês e porque pode muito provavelmente acontecer que o meu jogo não vai ficar pronto. Eu tinha imaginado que isso poderia acontecer, certo? Que em algum dado momento eu precisasse trabalhar mais aqui junto com vocês, que é o que está acontecendo. Eu tenho uma máquina rodando, então eu tenho lá na GCP a minha máquina, eu tenho um servidor web. Só voltar aqui para mostrar. Muito bem, sumiu. Acho que está aqui já. Essa máquina, ela vai ser compartilhada por todos. Então eu bolei um esquema onde todos vocês podem entrar na máquina, operar como administrador, fazer as ações, só que todos vão compartilhar no mesmo servidor HTTP. Por causa disso, se alguém fizer uma má configuração, o servidor vai parar de funcionar e todos os jogos vão ficar indisponíveis. Por causa disso, então, eu vou sempre ficar acompanhando se o servidor está ou não no ar, né? Vou dar algum serviço para monitorar e também vou começar a fazer alguns backups periódicos só por garantia. Né? Vai que alguém com comando de root, sem querer, execute algum comando que acabe afetando severamente o sistema e aí é sempre bom a gente estar precavido. Okay? Até porque a ideia é que não tenha código inovador aqui, ele simplesmente tem as réplicas. Mas para que isso fosse possível, era isso que eu queria mostrar para vocês, e eu coloquei já a configuração, só está faltando, se não me engano, do Wesley e da Júlia, pegar o e-mail @aluno.isco.br, porque daí eu criei esses vários usuários para vocês poderem acessar, cada um acessar a máquina. Eu tenho aqui tanto a chave privada quanto a chave pública de cada um dos usuários para que vocês possam fazer o acesso. Sempre lembrando, na máquina, no servidor, eu coloco a chave pública, que vai ficar disponível para todo mundo com quem a gente quer estabelecer uma conexão SSH para fazer um canal ali criptografado. E eu preciso ter em minhas mãos, quando eu for configurar aqui o SSH, a minha chave privada. Tanto é que eu vou fazer agora um teste, eu tinha feito num vídeo sobre um acesso com o usuário Torresino, eu já vou acessar com o meu usuário real aqui agora, meu usuário é Ederson. Por enquanto eu só tenho um IP, então eu vou colocar depois na descrição e mandar para vocês. A gente está trabalhando com IP, eu sou IPv4, onde não temos DNS, então em breve a gente vai colocar DNS, então forçosamente eu quero realmente trabalhar agora só com endereço IP. Então aqui, como é que vocês vão fazer esse acesso? Né? Eu tinha mostrado, mas agora a gente vai fazer um acesso para poder pegar o código e eu vou colocar os comandos para fazer isso. Então, só reforçando, eu vou colocar aqui meu usuário é o Ederson, que está aqui na lista, primeiro que é da lista, né, que é o operador. Eu colocar o IP 34.95.230.192 e aqui eu coloquei a minha chave, que é a minha chave privada. Né? Não, já não está na lista, porque eu só tenho aqui na minha máquina pessoal. E aí eu vou conectar no servidor. Aqui está, então eu estou conectado na máquina. Então, como eu já mostrei para vocês, o hostname está aqui, a máquina se chama servidor web. Se eu quiser rodar um comando, por exemplo, sudo roemai, o comando que eu tinha mesmo mostrado, eu consigo rodar o sudo, ou seja, eu consigo em um dado momento virar administrador da máquina. Todos vocês, voltando aqui, todos vocês têm exatamente o mesmo privilégio do usuário Ederson e que vocês podem rodar.
Mas, para que não haja um conflito, todo mundo entrar como root, porque um dos problemas quando você entra como root é que tu perde todo o histórico das operações. Se eu fizer todas as ações como Ederson e só usar o comando sudo quando necessário, então eu consigo ainda ter algum registro do que o Ederson fez. Nesse ponto, pessoas, eu sempre quero chamar a atenção de uma opinião de quem já trabalhou quase 20 anos como administrador de rede, de sistemas, que eu aprendi com muita gente boa nessa área, é que quando a gente faz esse tipo de coisa para saber quem foi que fez, no fundo a gente não está preocupado para quem a gente quer apontar o dedo, para saber quem é o culpado da história. A gente quer saber, na prática, o que aconteceu e como resolver o problema o mais rápido possível. Porque nós somos funcionários, profissionais, técnicos de infraestrutura. Então a gente provê serviços que sejam o mais disponíveis possível. Então aqui no caso eu quero saber o que aconteceu para poder resolver, certo? Então se caiu o nosso servidor web, o Nginx, que vai ser a aplicação que a gente vai estar usando, não vou mostrar hoje, vou mostrar no próximo vídeo. Se ele parou, eu só quero saber o que aconteceu para eu poder consertar, certo? Uma das formas de fazer isso é com controle de versão, porque daí eu tenho uma história do tempo do arquivo. Caso eu tenha tido algum problema, eu volto uma versão no tempo, certo? Viajo no tempo e aí eu pelo menos fico com uma versão disponível rodando no ar. Mas por enquanto vamos mexer dessa forma. Então estou aqui conectado. O que eu quero fazer, antes de mais nada, uma vez que eu conectei aqui, no meu repositório, vou da cara preta, cabe, arc, e aqui estou, mais um dia, racionais. Então eu estou aqui no repositório, eu vou copiar esse endereço, certo? Exatamente a URL como ela está. E eu vou vir aqui na pasta pessoal, ó, eu estou na pasta pessoal, para quem não conhece, é só dar um CT. E eu vou rodar um git clone e colar esse endereço. Ponto. É só isso que é o primeiro passo. O git clone, o git para quem não conhece, é a ferramenta de controle de versão, é a que é utilizada pelo GitHub e é o que a gente vai estar utilizando várias vezes para fazer isso. Alguns comandos eu vou cancelar, porque eu já tenho essa infraestrutura pronta, mas são os comandos que eu quero mostrar para vocês. Então eu chego na minha pasta raiz, estou ali como home address, e vou fazer um git clone, e vou colocar exatamente o nome do meu repositório. Vou cancelar a operação porque eu já fiz isso. Ó, aqui está já a minha pasta arc 2022. Se eu entrar nessa pasta aqui, ó, deixa eu limpar a tela. Aqui estão os meus arquivos do meu repositório exatamente como instalar. E uma vez que eles estão aqui, eu posso aí dar comandos como, por exemplo, git status, para saber se eu tenho alguma coisa que foi feita ou não foi feita. Ó, pode ver que tem alguns arquivos que foram modificados. Tá? Não é para acontecer nunca isso. Aliás, eu quero chamar a atenção que os arquivos no servidor, a princípio, eles nunca devem ser modificados. Para que a gente possa depois sempre fazer a sincronização. Deixa aqui por enquanto, só desse jeito, porque para que isso eu mostre no próximo vídeo. Por enquanto, vamos deixar aqui. Isso acontece, de novo, vou limpar a tela, porque quando eu chego e eu boto toda essa aplicação aqui para rodar, o que eu preciso é que o meu código, se vocês lembram bem, ele tem duas dependências. Vamos lá no package.json. O cat é para ver o conteúdo do arquivo. Ele vai rodar um npm install, ele vai instalar as dependências. Então lá na pasta servidor, eu vou ter package.json, vocês podem ver que tem uma pasta que se chama Node Modules, porque aqui eu tenho minhas dependências, que é a dependência do Express e a dependência do Socket.io. Para quem lembra bem, o Express vai ser um servidor HTTP mínimo para rodar em Node, e o Socket.io é para fazer uma extensão desse primeiro para ter suporte ao WebSocket, para fazer aquela comunicação bidirecional, que é o que está funcionando aqui no meu jogo, onde eu tenho os personagens azul e marrom, para eles poderem se movimentar na tela. Só que quando eu rodo npm install, como a gente já tinha feito na outra vez, ele vai baixar essas dependências e ele vai modificar os arquivos. Então, package log, package.json. Package.json é um arquivo descritor de
quais são as dependências, quais são as informações pertinentes à minha aplicação. E o package log JSON vai mostrar qual é o atual estado da aplicação das dependências, quais são as versões, o que está instalado, o que não está instalado, qual é a situação. Tanto é que aqui está o Node Modules com todos os pacotinhos, dependendo. Vocês podem ver que eu só preciso do Express e do Socket.io. Mas aí o Express precisa de uma outra dependência, que precisa de uma outra dependência, e assim segue. Então ele vai fazendo esse efeito cascata para o Express, que vai precisar de várias outras dependências, e o Socket.io, que também vai precisar de várias outras dependências. Então, na verdade, eu tenho aqui vários deles. Vamos até contar. Opa! Ai, não tem. Eu queria a barra vertical, mas eu não consigo isso no meu teclado. Muito bem, não tem. Depois a gente conta, então. Não veja, não precisa ficar se incomodando em relação a isso. Mas eu queria contar, não consegui. E aí, então, eu posso ver qual é o atual estado e a partir desse ponto, então, eu sempre vou ter uma informação que está no meu servidor, lá do GitHub, e eu consigo fazer uma cópia local para poder rodar ele. Então, ao vir aqui no servidor, ou aqui mesmo, package.json, então eu tenho duas coisas. Eu tenho a instalação das dependências, uma vez que eu tenho a instalação das dependências, aí é simplesmente vir aqui e dar um npm start e rodar ele e ponto final. Só que quando eu rodo um comando npm start dessa forma, eu vou fazer com que este comando ele dependa deste terminal. Se eu fechar o terminal, eu fecho todos os processos filho dele, que no caso é o próprio npm start. Então, o próximo passo que eu tenho que fazer é garantir que esse comando npm start ele não rode a partir de um terminal, a partir de uma interação de usuário, porque ao fechar o terminal, eu perco essa interação e eu perco todos os processos que são decorrentes dele. Eu preciso transformar isso num serviço. E para ser um serviço, eu preciso ter acesso ao que hoje se chama o systemd. Então, através do systemcont, eu posso ver quais são os serviços que estão rodando. E aí eu tenho vários desses serviços. E deixa eu ver se eu consigo achar o meu. Ele está em algum lugar. É só eu conseguir ler. E aqui está o meu carinha. Ó. Eu tenho um serviço chamado arc2022-ederson, que vai rodar o npm, que vai rodar o node servidor, e aí aqui está o meu processo número 14.365. Ou para quem quiser, né, usando o PS para eu poder listar mesmo com toda essa cadeia, e aí vai estar o mesmo npm rodando o meu node servidor, ou seja, ele já está rodando como serviço. Mas isso eu quero mostrar no próximo vídeo, para não me estender muito em relação a ele. Hoje o que eu quero desse vídeo é que vocês consigam, uma vez que vocês têm de posse da sua chave privada, poder configurar o SSH para fazer essa conexão, entrar na pasta pessoal e fazer um git clone. Dar um npm install e npm start. É isso, certo? Então, reforçando, git clone, entrar na pasta, npm install, para instalar as dependências, e npm start. Só cuidado com uma coisa. Cada um de vocês tem que usar uma porta diferente. No meu caso, a minha aplicação já está rodando na porta 3000. Então, peço que cada um de vocês, quando entrar, ou a gente entre em um acordo entre nós, cada um usa a sua porta, pode ser a partir do número da matrícula, a ordem de chamada da turma, etc. Mas a gente não pode usar os mesmos números de porta, certo? Para quem estiver usando os comandos, eu ia dizer antigo, né? Não é tão antigo, mas seria o netstatic ou ver quais são os sockets abertos. Então aqui no caso, eu estou rodando o meu, que está sobre IPv6, também tem suporte IPv4. Então aqui está rodando minha aplicação, tanto é que se eu quiser rodar ela dessa forma, eu vou receber. Quando usar o curl, né, meu cliente em linha de comando, vamos lá, aqui tem o curl, eu vou fazer um get, né, eu quero me conectar a partir da máquina localhost, eu quero fazer um get, eu quero o recurso principal, eu vou receber um dizendo OK, uma resposta positiva, aqui está meu Express, e aqui está a minha página HTML, que é o recurso principal. Ou seja,
a minha aplicação já está rodando como serviço, mas isso eu quero mostrar no próximo vídeo, porque daí eu tenho que falar de se estender, rodar mais alguns comandos, e depois ainda fazer a integração com o servidor HTTP. Então isso deixa para o próximo vídeo, mas só para finalizar e falar pela terceira vez, que às vezes eu sou bem repetitivo, não devia, né, mas eu acabo ficando repetitivo. Pegar a chave privada, configurar SSH, deixa eu fechar aqui, fazer essa configuração aqui, se conectar, fazer um git clone, npm install e npm start. Cuidado com a porta para que não entre conflito com as outras portas, qualquer coisa, o comando ss ali para a gente poder ver o netstat mesmo. Perfeito? Por hoje é isso. Entramos em pausa e aí eu continuo isso no próximo vídeo, que é transformar em serviço e integrar com o servidor HTTP. Perfeito? Por hoje é isso.